ton of bricks. Doesn't matter, weak or strong. Take your time and do your tricks. All I do is sing along. Fala aí, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso Atenção aos Fundamentos, o programa que ajuda você a descomplicar o caminho para estar fundamentado dentro da terapia intensiva. Meu nome é Elizabeth Cunha e eu ajudo fisioterapeutas a dominarem a terapia intensiva em menos de 2 meses. E toda semana eu tô aqui trazendo um assunto diferente, trazendo uma aula nova para a gente conversar um pouquinho mais sobre esse conceito da terapia intensiva. E o tema do nosso programa hoje, nosso programa de número 24, é cuidados paliativos. Com certeza você já deve ter ouvido falar aí nos últimos dias sobre cuidados paliativos, muito em voga pelo que aconteceu com o Pelé, né? Um pouquinho antes de ser anunciada a morte dele, foi falado sobre cuidados paliativos, mas a imprensa acabou não dando muito viés em relação a isso e não explicando o que é esse processo de cuidados paliativos, e é isso que eu quero conversar com você aqui na noite de hoje. Então, para a gente começar a nossa brincadeira, eu queria conversar um pouco, né, contar para vocês o que é cuidado paliativo. Então, tem uma definição da OMS, Organização Mundial de Saúde, que fala o seguinte, que cuidado paliativo são as medidas que aumentam a qualidade de vida do paciente e do familiar, que também está envolvido nesse processo, né, que enfrentam uma doença terminal através da prevenção ou alívio do sofrimento por meio de identificação precoce, avaliação correta e tratamento da dor e outros problemas físicos, psicossociais e espirituais. O que essa definição está querendo dizer para a gente? Que eu olho o sujeito como um todo e não como um amontoado de órgãos e células que eu preciso ali restabelecer de qualquer maneira para normalidade fisiológica. Então, é entender o indivíduo em toda a sua particularidade. E o que é mais legal? Prestar atenção em um trecho que fala o seguinte: é quando eu tenho a impossibilidade de cura. Então, se eu puder destacar 4 pontos dessa fala da OMS, sem possibilidade de cura, objetivo a qualidade de vida, um cuidado holístico, e quando a gente fala de cuidado holístico, presta atenção, não estou falando de nada esotérico, holístico significa holos, significa todo, significa olhar o indivíduo por inteiro, não só, como eu falei para vocês, um amontoado de células e sistemas, mas entender ele enquanto uma pessoa que vive em sociedade, que tem toda uma estrutura ali ao redor dele. E cuidados paliativos requerem uma atenção multiprofissional. O que isso significa? Eu não tenho só o médico, eu não tenho só o enfermeiro, eu não tenho só o fisioterapeuta, eu tenho uma série de profissionais que permitem que esse cuidado ele se estabeleça de uma maneira a promover a qualidade de vida para os dias que ainda restam de uma doença que é incurável. E uma das coisas que a gente procura entender dentro da terapia intensiva, isso é fundamental para quem pretende dominar a terapia intensiva, é entender que as nossas ações terapêuticas têm limite. Nem sempre a gente vai conseguir restabelecer aquele paciente, nem sempre a gente vai conseguir alcançar a cura. Dominar a terapia intensiva significa entender que existem limites e que a gente precisa respeitar esses limites. Dentro de terapia intensiva, isso sei que eu posso dizer assim, ainda mais dramático. Por quê? Os procedimentos que a gente faz dentro de terapia intensiva geralmente são procedimentos invasivos, dolorosos e muitas vezes eles acabam até mesmo prolongando um sofrimento que é desnecessário. A gente fica ali tentando restabelecer uma cura que não é possível mais para aquele quadro do paciente e submetendo ele a uma série de condutas, uma série de procedimentos que só vão trazer dor e não vão trazer nenhum benefício para ele. Isso está dentro do conceito que a gente fala de distanásia. O que é a distanásia, Beth? A distanásia, ela nada mais é que práticas extraordinárias. Fala assim, porque tentamos tudo, tentamos medidas extraordinárias. O paciente já não tem mais possibilidade de voltar, digamos assim, a função renal dele voltar a funcionar e a gente está ali submetendo hemodiálise o tempo todo, a gente está ali furando aquele paciente. Isso, muitas vezes, pode ser uma medida que, eu vou dar mais vida para esse paciente, na cabeça dos profissionais, né, que não entendem de cuidados paliativos, quando, na verdade, eu estou dando mais dias. A gente fala que distanásia é o prolongamento
por meios artificiais da vida, prolongando a dor, prolongando o sofrimento, e aí é justamente o contrário do que os cuidados paliativos se propõem. E aí a gente precisa entender o seguinte: dominar a terapia intensiva não significa que você vai salvar todas as vidas, mas que você vai fazer as medidas que são necessárias e possíveis. Antes de dar dias, a gente precisa entender se esses dias terão qualidade. Qual é esse paciente que a gente está devolvendo para a família? Qual é esse paciente que a gente está devolvendo para a sociedade? Será que a medida que a gente está adotando é uma medida que realmente vai fazer com que essa pessoa ela tem alguma possibilidade de cura? Eu acho que tudo isso entra na discussão. E aí, quando a gente fala que cuidados paliativos faz parte da atenção multidisciplinar, a gente está falando que isso é uma discussão de todos os profissionais envolvidos no cuidado daquele paciente. Então a gente precisa estar bastante atento a isso, a gente precisa estar bastante conectado com esse sentido de qualidade de vida, né? Então a melhor definição de cuidados paliativos é exatamente isso, é dar mais vida aos dias que restam desse paciente, tá? E aí, o que não seria, né, cuidado paliativo? Cuidado paliativo não significa uma sentença de morte. Porque muitas vezes a gente vê os profissionais ali entendendo que vamos paliar o paciente do leito 3, por exemplo. E aí entende que esse paciente imediatamente vai morrer. Não é. Cuidados paliativos é uma escolha de vida. E aí, quando a gente fala de vida, eu retorno àquele conceito que eu acabei de contar para vocês, que é dar vida aos dias que restam. Não adianta você prolongar 1 mês, 2 meses, 3 meses a vida daquele paciente se ele vai estar ali invadido, entubado, sentindo dor, toda sorte de sofrimentos que poderia ser evitado, porque aquilo não vai levar aquele paciente a lugar nenhum. Eu costumo dizer que eu ouvi essa expressão um tempo atrás e eu adaptei ela para essa questão da terapia intensiva, de que os nossos cuidados em terapia intensiva eles têm que ser uma ponte. Uma ponte para quê? Para o restabelecimento, para a cura. Se não existe a possibilidade da cura, essa ponte está levando para onde? Os nossos procedimentos estão levando para onde? É isso que a gente precisa entender. E aí, quando a gente fala de cuidados paliativos, eu falei para vocês, é dar mais vida aos dias que restam e evitar procedimentos e condutas que são desnecessários. Mais à frente eu vou trazer para vocês um dado que para mim foi meio estarrecedor, né, sobre essa questão da dor. Muitas vezes os pacientes são submetidos a procedimentos tão dolorosos que a morte para eles seria preferível àquele sofrimento todo, né? Tem inclusive um episódio muito interessante do Grey's Anatomy, muitos profissionais de saúde, né, gostam de assistir Grey's Anatomy, eu também, em que a mãe de uma das personagens e tal, ela descobre um câncer e aí a menina médica tenta de todos os tratamentos possíveis e aí submeteu ela a um sofrimento assim impensável, porque ela estava numa tentativa de cura que na verdade não existia. E aí começam a conversar com ela e aí passam isso muito en passant, né, muito devagarinho e tal, sobre essa questão dos cuidados paliativos. E aí ela entende que realmente é uma possibilidade, que ela só está causando sofrimento, ela está deteriorando os poucos dias de vida que a mãe dela ainda tinha. E aí, nesse conceito de entender o que é cuidado paliativo, ela entende que era melhor que o tempo que ela tivesse com a mãe dela fosse um tempo de qualidade do que um tempo em que ela estivesse passando toda a sorte de sofrimento, em troca de alguma coisa que não restabeleceria a cura, né? E aí, nessa questão de entender o que é cuidado paliativo, a gente tem que entender que cuidado paliativo não é uma decisão unilateral. Não é uma decisão que compete apenas ao profissional, é uma decisão em conjunto. O profissional e o paciente têm que decidir juntos. E para isso a gente precisa de uma comunicação eficaz, mas juntos, profissional, paciente, família, vão estabelecer metas, vão dizer assim, ó, até aqui a gente vai, até aqui a gente não vai. Até aqui a gente tem possibilidade de conseguir alguma coisa, até aqui só vai causar sofrimento. E a partir daí você torna a família, você torna o paciente protagonista do cuidado. Não é o profissional que decide, é uma escolha compartilhada. Dentro da área da saúde, uma das coisas que a gente faz muito de errado é entender que a gente sabe melhor o que é mais eficaz para o paciente do que ele próprio. Então, trazer o paciente para o protagonismo do cuidado dele faz parte do conceito do que é cuidado paliativo,
tá? E uma confusão muito comum, né, dentro de terapia intensiva é confundir cuidados paliativos com cuidados de fim de vida. Nem sempre um paciente, quando ele começa o processo de paliação, esse processo significa que o paciente tem uma morte para os próximos dias. Muitos pacientes entram em processo de paliação, em processo de cuidados paliativos e vão viver anos ainda. Só que esses anos vão ser anos de qualidade, prevenindo complicações, prevenindo a dor, combatendo a dor, combatendo possíveis intercorrências que poderiam ser evitáveis. Então, cuidado paliativo é uma coisa. É a gente parar de buscar uma cura que não existe e dar qualidade de vida. Cuidado de fim de vida significa que esse paciente ele está num processo de morte iminente. Então, você também vai fazer todo o possível para eliminar aquele sofrimento. Mas todo paciente em cuidado de fim de vida deveria estar em cuidado paliativo, mas nem todo paciente em cuidado paliativo está naquele momento em cuidados de fim de vida, tá? São coisas diferentes. Ou seja, cuidados de fim de vida fazem parte do processo de cuidados paliativos, mas os cuidados paliativos formam um universo muito mais amplo, né? Muito mais completo do que só a parte do final de vida. Tá? E aí, eu queria dizer para vocês uma coisa. Por que você precisa saber de cuidado paliativo, né? Por que você aí, fisioterapeuta que está me ouvindo, precisa conhecer sobre isso? Se você não escutou falar sobre isso na faculdade, se você não escutou falar sobre isso na pós, se você nem sequer sabia que isso existia, ou achava que isso era só para o paciente que estava nos dias finais de vida. Primeiro, porque isso é o que a gente chama de oceano azul. O que é um oceano azul? Há muito tempo atrás, uns 20 anos atrás, quando falou que um fisioterapeuta ia trabalhar dentro da terapia intensiva, a galera achou meio loucura. Como é que negócio que só faz movimento e tal, vai dentro da terapia intensiva? E hoje já não se imagina mais uma terapia intensiva sem fisioterapeuta. Os cuidados paliativos estão dentro desse oceano azul, como a gente diz assim, porque é um mar de oportunidades. O Oceano Azul significa isso. Você tem uma vasta área para explorar e você tem poucos profissionais, tá? Você tem muitas oportunidades. Para a fisioterapia, isso ainda é um conceito muito recente, mas é de extrema importância, porque o fisioterapeuta ele está intimamente inserido no processo de paliação na grande maioria dos casos. E aí, como existem poucos profissionais, você, quando tem um paliativista, né, um fisioterapeuta paliativista, ele acaba tendo um protagonismo na equipe e até mesmo com a aquisição de pacientes particulares. Por quê? Quando a família entende, quando o paciente entende que você está ali entendendo sobre o processo de adoecimento dele, entendendo sobre o curso natural da doença, entendendo sobre o que pode acontecer e o que você pode prevenir, esse cara confia em você. Então você tem uma oportunidade a mais ali. E existem hospitais que já privilegiam profissionais que têm esse tipo de conhecimento. E aí, a fisioterapia entra num contexto bastante importante, que é no contexto de controle da dor, num contexto de manter a qualidade de vida desse paciente pelo maior tempo possível, mas eu vou falar isso tudo para vocês ali na frente, tá? Agora, o mais importante, isso é uma área profissional que está nascendo. Todo profissional que trabalha dentro da terapia intensiva precisa conhecer sobre cuidados paliativos e até mesmo porque esse paciente, a nossa meta no cuidado paliativo é tirar esse paciente da terapia intensiva e deshospitalizar ele, para que ele possa ter a melhor qualidade de vida possível, cercado dos seus familiares, na sua casa, reinserido à sociedade. E quando esse paciente para dentro da UTI, essa tem que ser a meta do fisioterapeuta, do médico, do enfermeiro que está lá dentro, tá bem? Então, como eu falei para vocês, a fisioterapia ela contribui de uma forma extremamente relevante tanto no atendimento daquele paciente dentro da terapia intensiva, quanto na deshospitalização, na alta e no atendimento daquele paciente em domicílio. E aí a gente fala que quando o paciente ele está bem paliado, né, quando ele tem um fisioterapeuta que ele entende bem esse contexto da paliação, a gente está restaurando para esse paciente a dignidade, a gente está restaurando para esse paciente a autoestima, a gente está deixando esse paciente independente, a gente está permitindo que realmente, como eu falei para vocês, ele tenha qualidade de vida. Então, muito mais do que fazer medidas heróicas que não vão levar a nada, dominar a terapia intensiva é entender que
antes de qualquer coisa, você precisa priorizar a qualidade de vida desse doente, tá bem? E aí, como eu falei para vocês, a grande área de oportunidade da fisioterapia, né, da fisioterapia intensiva, especificamente voltada a essa parte dos cuidados paliativos, está em que a maioria das faculdades e nos cursos de pós-graduação não se fala sobre isso. Não se fala sobre cuidados paliativos, não se fala sobre processo de morte, não se fala sobre esse processo de fim de vida. E hoje em dia até um pouco mais, né? Já se fala um pouco mais desse cuidado holístico, mas a nossa atuação foi focada durante muitos anos para o processo de cura, para o processo daquele técnico científico. Como é que eu vou reverter uma telectasia? Como é que eu vou ventilar esse paciente? Como é que eu vou recrutar? Vamos pronar? Vamos entubar? Vamos, sei lá, fazer um monte de procedimentos porque eu quero salvar a vida daquele paciente. Eu quero aquele pulmão ventilando, eu quero aquele coração batendo. Não é assim. A gente precisa fazer o máximo, mas como eu falei para vocês, a gente tem limites. E dominar a terapia intensiva está dentro desse processo de entender esses limites, entender que a morte, ela é um processo que a gente vai vivenciar dentro da terapia intensiva. Então, a gente precisa não se desensibilizar, muito pelo contrário. Não é você não se sensibilizar mais com as mortes que acontecem, embrutecer, não é isso. É justamente o contrário, é você estar sensível para entender que a vida continua para além das portas do CTI. Que a vida continua não só quando o coração está batendo. Você precisa mais do que um coração batendo. Você precisa de dignidade para essa pessoa. Então, o atendimento, ele não tem que ser focado apenas em órgãos e sistemas, não tem que ser focado apenas em manter o coração batendo, em manter o rim funcionando, em manter o pulmão ventilando. É mais do que isso, tá? E aí, como eu falei para vocês, tem muito poucos cursos formativos sobre o assunto. E às vezes você tem que escolher, eu vou fazer uma pós-graduação de terapia intensiva, eu vou fazer uma pós-graduação de cuidados paliativos. Agora, você precisa entender sobre o assunto. Tem um livro que eu acho excelente que chama A Morte é um Dia que Precisa Ser Vivido. Depois eu vou deixar o link para vocês baixarem, lerem, adquirirem. É um livro baratinho e é um livro importante para todo profissional que trabalha em terapia intensiva, que fala exatamente sobre a medida desses esforços heróicos. E um fisioterapeuta, quando entende isso dentro da terapia intensiva, a gente diz que é um fisioterapeuta mais humanizado. Porque ele entende quais são as necessidades daquele paciente. Ele para com aquele protocolo burro, o paciente precisa, tem grau de força para sentar, vamos botar em pé, vamos botar na cadeira. Não conversa, não olha no olho do paciente, não entende o que ele quer. E tem um caso muito interessante que eu vou contar para vocês. Uma das fisioterapeutas que trabalhou comigo, ela trabalhava em um outro serviço. E aí estava nesse processo era um paciente longa internação, e aí começou com o processo de botar sentado, de começar a dar os primeiros passos e tal, e aí ele estava extremamente deprimido, não queria conversa, ficou bastante chateado, estava começando a recusar os atendimentos da fisioterapia, e essa fisioterapeuta, ela era extremamente diferenciada, né, e aí ela virou para ele e falou assim: seu fulano, o que está acontecendo? A gente está vindo aqui, atender o senhor todo dia, o senhor tem recusado o atendimento, agora que a gente está começando a ter os primeiros esforços, as primeiras vitórias, está começando a dar os primeiros passos. E aí ele falou assim: cara, eu sou advogado. Para mim, escrever é extremamente fundamental e eu não consigo segurar uma caneta. Então, o paciente, ele tinha a possibilidade de ter força muscular e equilíbrio para começar a ficar de pé e dar os primeiros passos, mas ele estava sem a coordenação motora fina para poder começar a escrever. Então, a terapêutica estava focada em um protocolo de fazer esse paciente andar o mais rápido possível. Mas o que importava para ele? O que era fundamental para ele? Para ele, naquele momento, era segurar a caneta e começar a escrever. Vai ser segurar um copo e colocar na boca, podia ser pentear o cabelo. Então, quando a gente entende cuidados paliativos, a gente entende muito mais do que colocar o paciente em pé e andar. O que realmente importa para ele? Quais são as metas? Quais são os objetivos dele? E quando o fisioterapeuta entende isso dentro da terapia intensiva, o paciente entende
que ele pode ajudar nesse processo quando ele estiver alta, quando ele estiver em casa. Então ele, com certeza, ele vai preferir te chamar, porque ele já te conhece, você já atendeu ele dentro da terapia intensiva, ele sabe que você está preocupado com o que ele sente, com o que ele quer, com o que ele pode, que você já conhece o quadro dele. Então a possibilidade de você atender esse paciente quando ele estiver alta, é muito maior do que ele catar um fisioterapeuta de um outro serviço que ele nunca viu na vida, que não sabe se vai entender as dores, os anseios e toda a necessidade que ele tem. Então, entender de cuidados paliativos abre uma porta para você, enquanto profissional, atender esse paciente também em casa. E uma coisa que é bastante importante, o olhar da terapia intensiva molda a gente também quando a gente está fora dela. Muitas vezes você vai atender pacientes domiciliares que vão precisar de toda aquela estrutura de uma terapia intensiva em casa. Você vai ter paciente, por exemplo, com uma esclerose lateral amiotrófica, que já vai estar dependente de ventilação mecânica. Pô, você domina a ventilação mecânica, você atua dentro de terapia intensiva, você domina a terapia intensiva. Quando você domina a terapia intensiva, o contexto do domicílio de um paciente de alta complexidade para você, é moleza. Mas, de novo, cuidados paliativos não significa você entender como é que você vai prolongar a vida desse doente. É entender como é que você vai prolongar a qualidade de vida. E é isso que é importante, você precisa estar focado nisso. E você, já sai na frente porque você sabe lidar com intercorrência, você sabe lidar com uma parada cardiorrespiratória, você já sabe o que a família pensa sobre entubar ou não entubar esse paciente. Então essas decisões, como você já estabeleceu esse vínculo com o paciente, elas ficam mais fáceis de serem tomadas para poder manejar esse paciente, até mesmo se, vamos supor, o paciente esteve internado, voltou para casa, e aí teve uma intercorrência, precisou voltar para o hospital. Quando isso tudo já está definido, quando a equipe já conhece o paciente, já entende quais são as necessidades, os desejos dele, da família, fica muito mais fácil disso acontecer. E lembra de uma coisa, a gente está cada vez mais evoluindo em prolongar a vida biológica, né? Em manter mais tempo o coração batendo. A gente tem cada vez mais recursos medicamentosos, ferramentais para prolongar a vida. Então, cuidados paliativos só tende a crescer. Só tende a crescer porque as pessoas começam a entender que não é a vida pela vida a qualquer custo. Se eu posso manter a minha vida mais tempo, mas com mais qualidade, é isso que eu vou querer. Então isso é uma grande oportunidade para fisioterapeutas, principalmente para fisioterapeutas que trabalham dentro do contexto de terapia intensiva. E aí, um ponto-chave, né, desse contexto de oportunidade em cuidados paliativos para a fisioterapia e que vão fazer com que você domine a terapia intensiva é a comunicação. A gente está muito acostumado, né, em ver profissionais dentro de terapia intensiva chegar para atender o paciente e não se comunicar. E quando eu falo em comunicação, eu não estou dizendo, oi, tudo bem, bom dia, meu nome é Elizabeth, sou fisioterapeuta. Não, é conversar. E quando a gente fala em conversa, a gente fala em escuta ativa. O que é escuta ativa? Escuta ativa é você estar ouvindo realmente o que o paciente fala. Como, por exemplo, a história do paciente que eu contei para vocês que estava precisando, o maior anseio dele era voltar a escrever, não era voltar a andar. Então, isso tudo faz muita diferença quando o paciente entende que você é um profissional que escuta, que conversa com ele. E aí, dentro desse contexto de comunicação, a gente entra em uma outra área de oportunidade, que é estabelecer uma comunicação na qual o paciente consiga entender o que você está falando. Porque muitas vezes eu vejo profissionais falando assim, e aí eu vou até um pouquinho mais além. Não, porque o senhor está com bloqueio articular de ombro. Tá. O paciente entende que nunca mais ele vai mexer o ombro. E aí você explicar, não, porque está com uma rigidez, se a gente fizer um alongamento, vai fazer isso, vai fazer aquilo outro. Quando eu vou atender os pacientes, tá com uma fibrose pulmonar. Aí eu explico, né? Você tem o pulmão, ele tá um pouco mais duro. Então, para o ar poder entrar, você precisa fazer mais força. Então, a gente precisa trabalhar a sua musculatura respiratória, a musculatura que tem aqui, no tronco, para fazer com que você tenha mais força para poder abrir o pulmão e entrar mais ar. Isso vai ajudar você a diminuir a falta de ar, vai ajudar você a conseguir fazer mais coisas sem se cansar tanto. Então, essa habilidade de comunicação, de adequar a sua linguagem para o entendimento, para os anseios, para a realidade daquele paciente, faz toda diferença.
Porque se você entra com uma linguagem muito lá em cima, né, uma linguagem muito técnica, primeiro que o paciente não vai entender. Segundo, que ele vai ficar com medo de te perguntar. Então, entender quais são as dúvidas e os medos dele também é importante. Ele precisa entender do processo de doença dele, o que está acontecendo. E isso torna um profissional extremamente diferenciado dentro da terapia intensiva. É isso que faz com que um fisioterapeuta seja visto tanto pela equipe quanto pelo paciente como um profissional que entende daquilo que ele está falando. Por quê? Quando você chegar para se comunicar para um paciente, eu falo assim, olha, a gente vai ter que fazer esse exercício, porque esse exercício vai trabalhar aqui, ó, a sua barriga, e você precisa de força desses músculos que estão na barriga para poder tossir. E aí a gente precisa que você tussa para não acumular a secreção aí dentro do pulmão. Cara, o nível de adesão que esse paciente vai ter com você é muito maior do que você chegar e você, então, vamos aqui, ó, levanta, senta, anda aqui, dá 2 passinhos, porque você... Primeiro, você teve a sensibilidade de mostrar para ele o que está acontecendo com ele. Por que você está fazendo aquilo? O que você está objetivando? E tem uma outra coisa, gente. Dentro de terapia intensiva, o medo é uma constante para os pacientes. Para o paciente que está em cuidado paliativo, né, que está começando a conversar sobre esse assunto com a equipe multidisciplinar, isso é ainda mais aterrorizante. Então, acolher, né, os medos, as angústias, entender o que esse paciente está passando, o que ele está pensando, o que ele está sentindo, quais são as perspectivas, o que é importante para ele. Por quê? Você vai focar os seus objetivos terapêuticos, claro, em evitar as intercorrências, né, em evitar as complicações, mas também em atender a necessidade dele, entender o que ele quer, por que ele quer, como é que você faz com que ele faça aquilo por mais tempo. Vamos supor, de repente é muito importante para um paciente descer para comprar o seu pão todo dia na padaria. Então vamos ver, não dá para fazer isso, como é que a gente pode adaptar essa função? Para um paciente, de repente, é extremamente importante que ele possa tomar banho no chuveiro todo dia. Como é que a gente pode adaptar isso? E isso começa dentro da terapia intensiva. Muitas vezes, um exemplo que a gente dá sempre é o seguinte, o paciente tem dificuldade de evacuar. Porque você imagina um paciente lúcido, orientado, tendo que evacuar no leito. Gente, isso é extremamente constrangedor para ele, mas às vezes ele tem alguma condição clínica que não permita com que ele vá até o banheiro, porque ele pode ter alguma complicação nesse processo, mesmo indo de cadeira higiênica. E aí, algumas coisas que a gente faz às vezes dentro lá do nosso CTI é o seguinte, vamos adaptar isso. Vamos pegar a cadeira higiênica, vamos colocar a comadre, vamos colocar um saco ali dentro. Por quê? O paciente tem a questão da gravidade, tem a questão de estar sentado, ele tem um pouco mais de autonomia do que ficar apenas deitado no leito. Poxa, tão logo quanto seja possível, permitir que esse paciente tome um banho de chuveiro, porque é muito melhor do que o banho no leito. Então, isso são medidas que humanizam o atendimento, que fazem a gente entender... deixar essa estadia, digamos assim, dentro da terapia intensiva, menos traumática, menos doída, e tudo isso começa com a comunicação. Então eu falo que qualquer profissional, qualquer fisioterapeuta, né, que queira dominar a terapia intensiva precisa aprender a se comunicar. E aí a se comunicar em diferentes aspectos. Se comunicar com o paciente e se comunicar com a equipe multidisciplinar. Por quê? Porque você vai defender as suas condutas com médicos, enfermeiros, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, psicólogos, psiquiatras e outras especialidades que entrem ali para poder participar daquele cuidado. Por exemplo, vamos iniciar a dieta para esse paciente? Vamos iniciar a dieta para ele. Para ele é muito importante essa questão da deglutição, né? E aí a gente tem um conceito, né, de permitir que o paciente mantenha a alimentação oral simplesmente pelo prazer da alimentação oral. Em alguns casos, não é mais viável que o paciente tenha a alimentação 100% oral. Mas a gente quer que ele mantenha esse prazer porque deixar de comer é uma das coisas que diminui bastante a qualidade de vida. Então, vamos sentar com a equipe de fono, vamos sentar com a equipe de psicólogo, com a enfermagem, com a medicina, vamos ver como é que isso é possível, como é que a gente pode ajudar nesse processo. Vamos usar um catéter, vamos deixar esse paciente melhor posicionado, vamos botar ele sentado na cadeira na hora de fazer a refeição. Então, entende como é que esse processo de paliação tem
uma relação enorme com a comunicação. E aí eu bato de novo nessa tecla, eu repito isso para vocês, é extremamente importante saber se comunicar para dominar a terapia intensiva. Porque todo fisioterapeuta vai precisar se comunicar. Sabe quem não precisa se comunicar? Aquele fisioterapeuta que entra, finge que atende o paciente ou faz aquilo que está programado no protocolo e vai embora. O fisioterapeuta é comprometido com a reabilitação daquele paciente, com a qualidade de vida daquele paciente, com com um atendimento de qualidade, ele vai se comunicar com os outros membros da equipe, com o paciente e com os outros fisioterapeutas também, porque existe a continuidade do cuidado. Então, só porque ficou faltando um exemplo com outros fisioterapeutas, eu atendi o paciente hoje. Vou passar para o plantão da noite. Falei assim, olha, a gente fez isso, colocou ele sentado para ele poder fazer a refeição. A gente combinou isso e isso com a fono, a gente combinou isso com o psicólogo. Por quê? O atendimento ele não pode ser compartimentalizado. Não pode ser cada fisioterapeuta que entra atende de um jeito. A equipe tem que ser azeitada, tem que ser uníssona. Todo mundo tem que falar a mesma voz. Então você precisa passar esse cuidado para que esse cuidado seja continuado e não seja só ali enquanto você estiver atendendo. Beleza? Então, a comunicação, como eu falei para vocês, ela faz parte muito, muito do processo de cuidados paliativos, tá? Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa. Uma outra coisa relacionada à comunicação que eu gosto sempre de falar é o seguinte: não mente para o paciente. Não minta, porque mentir para o paciente significa que ele em algum momento vai descobrir e vai deixar de confiar em você. Às vezes a gente tem uma atitude muito paternalista, né? Muito tipo, deixa eu proteger esse paciente não está preparado para saber que o processo de doença dele não tem mais cura, que a gente precisa apenas cuidar da qualidade de vida, e aí você por si só estabelece um protocolo de cuidados paliativos sem explicar isso para ele. Fala a verdade. E é por isso, nesse processo da Covid, a gente viu muito isso, né? Paciente que era lúcido, orientado, a gente explicava para o paciente que ia entubar ele. E por que ia entubar? No processo de cuidados paliativos, quando a gente fala a verdade, quando a gente fala claramente, e daí a importância da gente pegar e colocar isso de uma maneira entendível para o paciente, para a família, adequar o nível da linguagem, trazer palavras mais simples, sair do processo biológico, técnico-biológico e trazer para linguagens usuais do dia a dia, faz com que a pessoa entenda aquilo de maneira mais adequada. E aí sim ela possa tomar as decisões, as escolhas com base em informações que são reais. Porque se você não fala a verdade para esse paciente, para a família dele, como é que ele vai pautar as decisões, como é que ele vai aceitar a terapêutica se ele não sabe o que está acontecendo? Então, por mais dura que seja a notícia, por mais difícil que seja o quadro clínico dele, você precisa dizer a verdade e encontrar meios para que isso seja dito de maneira adequada. Agora, o que a fisioterapia pode efetivamente fazer para esses pacientes? Como eu falei para vocês, além de promover a qualidade de vida, né? Aliás, dentro desse conceito de promover a qualidade de vida, tá prever complicações que esse paciente possa ter. Isso é uma atribuição multidisciplinar, é de todo mundo. Não é só do médico, não é só da enfermagem. É médico, enfermeiro, fisioterapeuta, TO, psicólogo, fonoaudiólogo, todo mundo que assiste esse paciente, todo mundo que participa desse cuidado, tem que estar envolvido nas possíveis complicações que esse paciente possa ter. E daí é importante a gente conhecer qual é o quadro desse paciente, como estão os exames, o que ele tem de prognóstico, como é a evolução esperada para aquela doença. Por quê? A partir daí, você vai estabelecendo quais são as metas terapêuticas. E aí você vai se antecipando. Por exemplo, quando a gente tem um paciente com esclerose lateral amiotrófica, a gente sabe que esse paciente vai evoluir para uma insuficiência respiratória por falha muscular. Então, a gente precisa manter ali a melhor condição muscular possível para que esse processo demore, para que esse processo não aconteça de forma tão rápida. Então, entender esse quadro clínico e prever as complicações é fundamental. Além disso, a gente precisa entender também o seguinte: esse paciente ele vai querer ser entubado? Se acontecer uma parada cardiorrespiratória, é para reanimar? Não que não vá ser reanimado, mas a gente precisa entender qual é o contexto.
existe possibilidade terapêutica a partir dali, e aí conversar com essa família para trazer isso de uma maneira que seja entendível para eles. Olha, se o seu fulano ele foi entubado, ele não vai ter mais condição de sair do ventilador. Ele vai permanecer ligado à máquina, mesmo que num primeiro momento ele não fique com o tubo, ele passe com a traqueostomia, que é um buraquinho que vai fazer na garganta, ele vai respirar por ali, ele vai ficar dependente de uma máquina. Então, quando a gente traz essas informações e já discute isso para a família, quando está na iminência de acontecer, fica mais fácil para a família ter aquilo digerido, para o paciente ter aquilo digerido e poder decidir o que será feito ou não, tá? E aí, com base nisso tudo, o fisioterapeuta ele começa a estabelecer o quê? Metas e objetivos. Fala assim, ó, é isso e isso e isso que pode acontecer. Então, para prevenir isso, a gente vai fazer tal conduta, para prevenir isso, a gente vai trabalhar tal musculatura, para prevenir isso, a gente vai fazer determinado procedimento. Porque isso vai fazer com que o paciente participe do processo dele. Vai fazer com que o paciente sinta que ele tem autonomia, que ele participa, que ele não está ali apenas como espectador do processo dele. Envolve ele nesse processo e faz com que ele seja mais participativo. Mas o objetivo principal dos cuidados paliativos é justamente aliviar os sintomas desse paciente e manter a independência funcional dele tanto quanto seja possível. E dentre esses objetivos, né, a gente pode destacar alguns. Primeiro de tudo, o controle da dor. Controlar a dor para esse paciente em cuidados paliativos é fundamental, principalmente no paciente em cuidados paliativos por questões oncológicas. Porque o paciente oncológico é um paciente que tem um quadro álgico extremamente importante. E aí, chega um ponto que a medicação só já não faz mais efeito. Já não dá mais aquele alívio que o paciente sentia no começo do tratamento. Então, você precisa de outras medidas para poder ajudar nisso. E aí, por exemplo, o TENS é uma das medidas que é muito usada para esses pacientes. Você pode, de repente, usar compressa fria, que é uma possibilidade, alongamento, posicionamento, terapia manual. Isso tudo pode ajudar nesse paciente, nesse processo de controle da dor. E lembra, gente, não existe coisa pior do que você viver com dor 24 horas por dia. E é isso que o paciente oncológico passa. Então, a gente precisa propiciar para esse paciente estratégias de redução, de controle daquela dor. E, claro, o fisioterapeuta não atua com processos farmacológicos, né? Você vai usar os outros recursos da eletroterapia para poder promover isso. E além, como eu falei para vocês, terapia manual, alongamento, posicionamento, isso tudo vai ajudar esse paciente a controlar a dor. Uma outra coisa que é bastante importante é o alívio dos sintomas psicofísicos. Um paciente em cuidados paliativos, não raro, né, ele é um paciente que ele tem uma tendência, né, à depressão, ao medo, à ansiedade. É um quadro que todo mundo sabe que a morte vai chegar, mas esse paciente tem esse contato mais de perto, ele precisa conviver com isso mais de perto. Então, a atividade física, né, e as técnicas de relaxamento ajudam bastante nesse processo de controle, né, dos sintomas psicofísicos. E aí é extremamente importante que o fisioterapeuta possa fazer isso em conjunto com outros profissionais, como o psicoterapeuta, como o educador físico. E aí já está mais que comprovado que os exercícios físicos de forma regular, né, vão provocar a liberação de hormônios que controlam um pouco esse processo de ansiedade, que trazem esse paciente uma sensação menos angustiante, mais prazerosa para poder enfrentar o que vem pela frente. Então, esse conjunto, né, de atuação entre o fisioterapeuta e o educador físico, quando ele está presente na equipe, o psicoterapeuta é extremamente fundamental. E aí você pode utilizar de outras técnicas, além das técnicas de relaxamento, medicação, das práticas integrativas que fazem parte hoje do arcabouço de cuidados que a gente tem na saúde. Inclusive são técnicas reconhecidas pelo SUS, como a meditação, como o yoga, como o tai chi chuan. Você pode utilizar de tudo isso como técnicas para controlar essa ansiedade, como uma forma de mobilização desse paciente. O yoga, inclusive, ele tem não só o benefício
desse alívio, né, dos sintomas psicofísicos, mas também o alongamento, fortalecimento muscular, ampliação da capacidade respiratória por conta das atividades. Então é uma atividade bem interessante para você poder incluir no tratamento desse paciente, tá? Evitar a síndrome do desuso também é extremamente importante. E aí eu acabei de falar para vocês sobre a manutenção da força com yoga, né? A síndrome de desuso é aquela síndrome que a gente tem quando a gente fica muito tempo sem utilizar determinado músculo, determinado sistema. O corpo é muito esperto, fala assim, não tá usando, vamos pegar isso e usar para outra coisa. Tá faltando energia, vamos pegar e usar para outra coisa. E a síndrome de desuso, ela é potencializada nos pacientes que passam por quimioterapia e radioterapia. Então isso fica ainda mais intenso. Então manter essa musculatura toda ativa, por quanto tempo seja possível, é muito importante. Então isso ajuda a manter essa musculatura funcional, a manter esse paciente mais ativo, e aí com essa musculatura toda sendo utilizada, né, a maior quantidade de músculos possível sendo utilizada, você ganha qualidade de vida, você mantém a independência funcional desse paciente e você tem toda aquela liberação relacionada dos hormônios relacionados à atividade física, tá? Além de ajudar o sono também, a atividade física ajuda que esse paciente durma melhor. Prevenção e tratamento de linfedema. Por muito tempo, inclusive, se associou a atuação da fisioterapia no paciente oncológico apenas com linfedema, né? Que é aquele acúmulo de líquidos, porque em algumas abordagens oncológicas você acaba tirando a cadeia de linfonodo e aí você interrompe essa circulação linfática e você tem um acúmulo de líquidos ali que deveriam voltar pelo sistema linfático para a circulação sanguínea. Isso não acontece. Então você vai acumular ali, aquele acúmulo de líquidos, isso é muito comum em paciente que faz cirurgia de remoção de tumores relacionados à mama, que aí acaba esvaziando o linfonodo axilar e tal, e aí fica com um braço, às vezes, extremamente edemaciado por conta desse edema de linfa, né? Por isso que chama linfedema. E aí uma série de atividades podem ajudar tanto a prevenir quanto a controlar esse linfedema, como enfaixamento terapêutico, a drenagem linfática. Isso tem uma importância vital para esses pacientes, porque esse linfedema ali, ele vai fazer com que esse membro ele seja menos utilizado, o paciente sinta mais dor, você possa ter lesões ali pela ruptura da pele, pelo excesso de líquido. Então é bastante importante controlar isso. Uma outra coisa ainda relacionada ao paciente oncológico também é a prevenção da fadiga oncológica, porque o paciente oncológico ele passa por esse processo de uma extenuação, né, uma fadiga acima da média, que é relacionado ao processo oncológico em si. Então, quando você mantém esse paciente com uma atividade física regular, quando você mantém esse paciente trabalhando a musculatura que promove a independência funcional dele, você também trabalha atuando na redução dessa fadiga oncológica e deixando esse paciente mais disposto, tá? Redução da dispneia entra pelo mesmo processo de trabalho da musculatura, posicionamento desse paciente, manter a musculatura respiratória mais fortalecida e mais ativa, então você tem uma eficiência maior do processo ventilatório, então esse paciente reduz a sensação de dispneia. E dentro desse conceito de trabalho de musculatura respiratória, a gente tem também a eliminação das secreções respiratórias. Por quê? Vamos lembrar aqui comigo? O processo de tosse, né, que é o principal mecanismo para expelir essas secreções respiratórias, ele depende de uma expiração forçada. E quem faz a expiração forçada? Basicamente é o abdômen. Então você precisa de dos músculos abdominais ali fortalecidos para permitir que você tenha um fluxo, né, um pico de fluxo expiratório conveniente, com uma tosse adequada, com uma tosse eficaz, uma tosse que permita eliminar aquelas secreções. Então, lembrar sempre que trabalhar que os músculos do dorso, né, do tórax e do abdômen são fundamentais para esse paciente, tá? Prevenir e tratar alterações osteomioarticulares, ou seja, alterações de ossos, músculos, tendões. Então você precisa manter esse paciente alongado, fortalecido, porque o decúbito prolongado ele vai causar para esse paciente, além das úlceras de decúbito, né, das úlceras de pressão, que são aquelas lesões formadas pelo excesso de peso em uma única região,
que vão abrir feridas, vão infectar, vão trazer grandes complicações para aquele paciente, além da dor, né? Você também tende a ter encurtamentos, a ter contraturas, e isso tudo vai provocar dor e vai piorar a qualidade de vida desse paciente. Quando um paciente está muito tempo acamado, se ele tem um encurtamento de membros inferiores importantes, até para fazer a higiene desse paciente quando ele está restrito ao leito é complexo. Então, manter essas estruturas alongadas, fortalecidas, tanto quanto seja possível, é uma coisa extremamente importante para a qualidade de vida desse paciente. E isso a gente faz dentro da terapia intensiva e fora dela, tá? Preservar força, como eu falei para vocês, preservar equilíbrio. Para quê? Para que esse paciente possa ser autônomo tanto quanto seja possível. Quando a gente fala de equilíbrio, a gente tem que lembrar de equilíbrio estático e equilíbrio dinâmico, ou seja, o equilíbrio do paciente poder ficar em pé e do paciente poder se deslocar. Então, de repente, o fisioterapeuta é o profissional que vai ajudar aquele paciente, ainda dentro da terapia intensiva, a restaurar aquele equilíbrio para poder tomar o banho no chuveiro, para poder andar, ficar em pé ali próximo ao leito, andar ao redor do leito, andar no corredor, porque isso tudo devolve o brilho no olho do paciente. E também para quando esse paciente for para casa. O paciente tem um déficit importante de equilíbrio, não vai dar para ele tomar banho sozinho. Então, vamos ver, instalar a barra, será que botar a cadeira para esse paciente poder tomar banho dentro do chuveiro, com um banquinho. O fisioterapeuta também atua nesse processo de reabilitação e manutenção da qualidade de vida com dispositivos, né? Ajudando a família com essa organização dos dispositivos quando esse paciente vai para casa. Para finalizar, eu queria contar para vocês um exemplo de uma paciente uma história, né? De uma paciente que eu tive logo assim que eu formei. O nome dela era Brenda. Era uma paciente jovem, 18 anos, que tinha uma doença neuromuscular. A gente não estava identificando ainda na época. Foi uma paciente que foi entubada, foi traqueostomizada precocemente. E ela estava lúcida orientada. Ela mesma ia lá, se aspirava e tal. E aí um dia eu cheguei, ela estava extremamente deprimida. E aí ela falou assim: cara, Beth, eu vou morrer porque eu não tenho mais como levantar daqui. Isso tudo ela falando só com a mímica labial, né? Porque ela estava em ventilação. Eu não consigo sequer levantar mais da cama. Então, é isso. Eu não tenho. Pra que eu vou fazer alguma coisa? Eu falei assim: claro que você consegue. E aí eu falei assim: eu vou botar essa menina em pé hoje. Aí chamei o médico que estava assistindo assistindo ela também. Falei assim: vamos botar a Brenda em pé. Quando eu coloquei ela sentada, o olho dela brilhava, mas brilhava de um jeito que eu falei assim: cara, é muito mais do que tirar essa menina da ventilação. A gente precisa devolver a ela a vontade de viver. E aí a gente colocou ela sentada, ela conseguiu ficar sentada, a gente colocou ela de pé e a gente deu uma voltinha no CTI. Na porta desse CTI, assim que você saía, tinha uma sala de espera. E essa sala de espera, atrás, né, dela, tinha um vidro enorme, assim, porque o prédio era um prédio de 3 andares. E aí tinha uma vidraça que baixava dos 3 andares, assim. E aí tava um dia lindo, um céu azul, ensolarado. E esse hospital era até razoavelmente perto ali da praia. Aí eu falei assim: a gente vai levar a Brenda lá fora. Aí fomos, eu, a enfermeira, a técnica e o médico estava ali perto assessorando. A gente levou ela com o ventilador. E aí ela ficou em pé. E aí eu lembro dela chorando, vendo o céu azul lá fora. Eu tô viva ainda. Eu falei assim: claro que tá, garota, presta atenção na sua vida aí, ó. Vamos acelerar esse processo. E aí a partir dali, ela começou a melhorar. A gente, alguns dias depois, conseguiu começar a reduzir a ventilação. Ela foi decanulada, mas porque ela entendeu que era possível. Então, cuidados paliativos é muito mais do que a gente focar unicamente em reabilitar um pulmão, reabilitar um coração, reabilitar uma musculatura. É a gente entender que quem junta aquilo tudo ali é uma alma. Quem junta aquilo tudo ali é um paciente. A gente precisa ter esse olhar, como eu falei para vocês, holístico, integral. E aí, para finalizar, eu queria trazer para vocês os dados de uma pesquisa que estudou os pacientes que fizeram suicídio assistido. Em alguns países do mundo isso é possível. O paciente ele pode solicitar um suicídio
finalizar a vida dele de forma assistida, com médicos, enfermeiros, e aí é feita uma medicação para ele, para que ele possa dormir, e ali uma medicação para cessar os movimentos ventilatórios, e ele morre sem sentir dor ou nenhum desconforto. E aí, para esses pacientes foi perguntado o que levava ele para isso. E mais de 50% respondeu que o que estava levando eles a tomarem aquela decisão era a dor. Eles sentiam uma dor física extenuante que enlouquecia eles. E 47% também colocou como motivo a dependência de outras pessoas, por fato de se sentir um estorvo, por fato de se sentir incomodando as pessoas. Então, por isso que eu falo para vocês que o objetivo dos cuidados paliativos é dar vida aos dias que restam. Porque esses pacientes, eles não querem ser independentes de outras pessoas. Eles não querem sentir dor o tempo todo. E a nossa função é exatamente essa. Se a doença não tem mais cura, vamos dar vida, vamos dar qualidade, vamos permitir com que essas pessoas tenham o máximo de prazer possível, o máximo de independência possível, sejam o mais autônomas possível enquanto o dia derradeiro não chega. E aí, de novo, a morte, ela é um processo inexorável, todo mundo vai passar por ela. A escolha que a gente pode fazer é como a gente vai querer passar por isso, e a gente pode orientar o paciente para dar possibilidades para ele, para que ele possa fazer uma escolha que seja mais humana, menos dolorosa e menos cruel com os dias que restam para ele. Então, espero que esse conteúdo tenha ajudado a vocês. De novo, para dominar a terapia intensiva é preciso entender de cuidados paliativos. Então, semana que vem a gente vai estar aqui, de novo, aqui no canal, falando exatamente sobre como você pode dominar a terapia intensiva, só que o tema dessa vez vai ser prescrição de oxigênio. Vou mostrar para vocês por que a PaO2 não deve ser o nosso guia para fazer a suplementação de oxigênio dentro da terapia intensiva ou até mesmo dentro da unidade hospitalar ou em domicílio, tá bem? Então, semana que vem eu tô aqui de novo com vocês. Um beijo grande, ó, não esquece, atenção aos fundamentos.